Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, nós estamos aqui no dia de hoje para estudarmos juntamente mais uma abençoada lição, né? Dia esse que nos fez o Senhor, nós nos regozijamos e nos alegramos nele. E nós estamos no quarto trimestre da nossa revista da editora Betel, estamos estudando sobre a terceira epístola de João, uma epístola pequena, né? 15 versículos apenas, mas com profundo ensinamento para cada um de nós. E hoje, especificamente, nós estaremos estudando a lição de número 5, que fala sobre o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Nós, como verdadeiros discípulos, dependemos inteiramente de Cristo, da bênção de Cristo, da direção de Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero, antes de mais nada, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando, pela vida, pela saúde, pela sua misericórdia infinita que se renovou mais um dia sobre as nossas vidas. E também quero agradecer também pela oportunidade ao meu pastor-presidente, pastor Moisés, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Eli, e também a evangelista Elaine, que faz toda a edição e todo o trabalho desse vídeo para chegar aí no YouTube, na casa dos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando. Amados, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse aprendizado nessa manhã, nesse dia, daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Amado eterno Deus, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, dia de bênçãos, em que a Sua misericórdia se renovou sobre nós, ó Deus. Nós somos gratos nesse dia e Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha estar falando aos nossos corações através do estudo dessa lição. Que cada pessoa, Pai, dentro da sua casa, ou no trabalho, ou no celular, onde estiver, ó Pai, participando dessa aula, independente do horário que ele for participar, que ele seja abençoado pelo Senhor, que a Tua Palavra fale conosco, que a Tua Palavra provoque mudanças em nossas vidas, para que possamos ser servos mais fiéis, mais obedientes à Tua Palavra. É o que nós pedimos, abençoa também a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Pai. Bom, meus amados, sem perda de tempo, é uma lição realmente que mexe com as nossas estruturas, mexe com as nossas até mesmo convicções, no sentido de nos aperfeiçoar para o trabalho cristão. A lição ela está dividida em 3 tópicos, como de costume, e basicamente os 3 tópicos falam sobre a ilusão da força humana, no primeiro tópico. No segundo tópico ele vai fazer uma distinção entre autoridade e autoritarismo, isso no conceito religioso principalmente, mas também de uma forma mais ampla, mais geral, abrangendo o mundo em que nós vivemos. E no terceiro capítulo, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre o verdadeiro discípulo. Bom, eu quero começar, eu tenho por costume estar lendo a lição para a gente estar comentando junto, entendendo. Um comentarista coloca para nós aqui como texto áureo o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu particularmente gosto muito dessa passagem, começando no versículo 7, depois até o versículo 10. Mas no versículo 7 especificamente, como o comentarista coloca para nós, o texto áureo diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. É interessante, meus amados, que o texto áureo já nos começa a fazer entender o que a lição vai nos falar sobre todo o seu contexto. Quando Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós somos vasos de barro, porque o que é precioso, o tesouro, é aquilo que está dentro de nós. Paulo estava querendo dizer aos Coríntios que a preciosidade não estava na vida do discípulo, na vida humana, mas a preciosidade ela está contida na presença de Deus dentro das nossas vidas. E é interessante porque nós já começamos o estudo dessa lição com o entendimento que o verdadeiro propósito da nossa vida é adorar e servir esse Deus. E as nossas vidas devem refletir a luz de Cristo em nós. E eu me lembrava, ao estudar essa lição, de Jeremias capítulo 18, quando Deus leva o profeta até a casa do oleiro, né, e ali estava sendo, a casa do oleiro é um lugar que estava sendo fabricado ali, vasos de barro. E é interessante que quando o profeta ele chega, ele se depara com aquela visão, Deus começa a falar com o profeta Jeremias, e chamar a atenção para Jeremias, você é barro, né? E o oleiro que é Deus está moldando, aperfeiçoando esse barro. E Paulo vem
compartilhar desse mesmo pensamento, dessa mesma ideia, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ao escrever aos Coríntios dizendo que a excelência do poder não pertence a nós. O brilho que eu tenho do Espírito Santo na minha vida não é por mérito meu, mas é pela presença de Deus dentro da minha vida. Então, quando fazemos algo, e aí já começando a entender um pouco essa lição, que o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo, quando nós fazemos algo, quando somos bem-sucedidos, quando somos direcionados na obra de Deus, em qualquer coisa da nossa vida, mas principalmente na obra de Deus, que é o contexto da lição, nós devemos ter em mente, meus amados, que a excelência e a glória, ela pertence a Deus. Se nós fizemos algo, foi porque Deus nos deu fôlego de vida, foi porque Deus nos deu sabedoria e entendimento para realizar aquela tarefa. E isso é muito interessante, porque isso nos faz entender a nossa posição de servo. E a posição de servo é aquele que busca fazer com excelência algo para agradar o seu Senhor. E nós, como servos de Cristo nesse mundo, embaixadores de Cristo nessa terra, devemos procurar fazer com zelo e com excelência aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Se é pregar, pregue com excelência, busque conhecimento da palavra de Deus, busque direcionamento da palavra de Deus. Se é louvar, louve com excelência, também buscando uma vida de intimidade e comunhão com Deus para que o seu louvor possa libertar pessoas da grilhões, possa chegar até os céus e vidas serem transformadas. É justamente isso que Paulo está chamando a atenção. A excelência pertence a Deus e não a nós. Bom, a verdade aplicada, ela fala o seguinte: o exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que o propósito de Deus seja cumprido. Amados, quando nós temos a convicção que somos instrumentos na mão de Deus e que precisamos cumprir o seu propósito, se nós temos essa consciência e buscamos aperfeiçoar nas mãos de Deus, o propósito de Deus vai ser cumprido em nós. Qual é o propósito de Deus? Nós sejamos luz em meio às trevas. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então esse é o propósito. E muita gente hoje em dia fica se perguntando, muitas pessoas estão perdidas, muitos cristãos estão perdidos, sem entender o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a sua vida é que você seja um exemplo para que as outras pessoas possam querer seguir. Paulo chamava muito a atenção disso, que nós devemos mostrar a luz de Cristo através das nossas vidas. Bom, objetivos da lição, o tempo passa muito rápido, nós precisamos acelerar um pouco. Ele fala o seguinte: ensinar que as qualidades humanas são insuficientes. Olha, profundo isso. Na obra de Deus, no trabalho de Deus, as qualidades humanas são insuficientes. Então, peraí, quer dizer que Deus não vai usar uma pessoa que tenha muitas qualidades? Deus não pode usar uma pessoa que tenha um estudo, que tenha um bom conhecimento? Pode. Se nós pegarmos a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo era um homem com muitos estudos, era um homem que buscava ter muito conhecimento, era um homem que, humanamente falando, tinha muitos conhecimentos. Só que mesmo com todo esse conhecimento, isso era insuficiente. Ele precisou ter um encontro com Jesus para que a sua vida fosse transformada e ele pudesse aplicar, então, aquilo que Deus havia lhe dado na obra de Deus. Um outro exemplo muito claro disso que nós temos é Moisés. Moisés, ele foi criado na cultura do Egito, ele foi criado com todo o conhecimento, com todos os melhores estudos da época dentro da casa de Faraó. Mas para liderar o povo de Deus, Deus precisou levar Moisés para o deserto, para que lá no deserto ele aprendesse na faculdade de Deus. Porque o que Deus estava mostrando para Moisés, todo o seu conhecimento adquirido até aqui, humanamente ele é insuficiente para realizar a obra de Deus. Então, meu amado, nós devemos buscar conhecimento, devemos estudar. Quem gosta de teologia, estude teologia, aprofunde-se na palavra de Deus. Mas precisamos sempre ter em mente que para servir a Deus, todo o conhecimento que nós buscarmos sozinhos, ele será insuficiente. Nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. É a graça, a unção de Deus que faz toda a diferença. Bom, o segundo objetivo, expor o conceito bíblico de autoridade. Isso é profundo. Porque nós vivemos num mundo
em que cada vez mais pessoas querem exercer autoridade, mas dentro do contexto cristão, o conceito de autoridade é um pouquinho diferente. Nós vamos citar isso lá na frente, no tópico 2. Nós vamos nos lembrar que Jesus, com toda a autoridade, ele, para ensinar os seus discípulos, em determinado momento, ele pega uma bacia, uma toalha, se abaixa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. O mestre lavando os pés dos discípulos. O Senhor lavando os pés dos servos. Onde Jesus queria chegar com aquilo? Jesus queria dar exemplo. Jesus queria nos mostrar o seu conceito de autoridade bíblico. E o terceiro tópico, mostrar que fraco é quem não se submete a Deus. Paulo chega a dizer, quando eu penso estar forte, eu sou fraco. E quando eu estou fraco, aí que na verdade eu sou forte. Porque quando nós somos fracos e reconhecemos que somos fracos, nós nos tornamos dependentes de Deus. O segredo não é ser forte. O segredo é reconhecer que é dependente de Deus. E a lição vai nos trazer então esse panorama. Nesse breve panorama que nós tivemos até aqui dessa introdução, a lição nos faz entender então onde o comentarista usado por Deus quer chegar. Passando desde o início das qualidades humanas insuficientes, da questão da autoridade, e chegando ao ponto que nós somos dependentes de Deus. Bom, o texto de referência está em Josué capítulo 7, versículo 2 ao 5, e fala assim, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. A gente vai entrar já nesse contexto, mas eu quero te dar um conselho. Ao estudar essa lição, leia também o capítulo 7, o capítulo 8, pelo menos, de Josué, que vai te dar um entendimento mais amplo do paralelo que o comentarista usa, do comparativo que ele usa, com esses dois textos, Josué capítulo 7, versículo 8, com a terceira epístola de João, usando o exemplo que eles querem nos trazer nesse dia. E a introdução fala para nós o seguinte, as promessas e garantias de Deus a respeito das conquistas e de que está com o seu povo não eliminam a necessidade, isso aqui eu quero que você grife na sua revista e que grave bem profundamente na sua mente. As promessas e garantias a respeito das conquistas de que Deus está com o seu povo não eliminam a necessidade da constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Olha que só a introdução já é um estudo para nós profundo, já mexe com a gente. Porque o comentarista na introdução ele está dizendo o seguinte, que ter a promessa de Deus de uma vitória, ter a palavra de Deus de uma vitória a respeito de uma conquista e de que Deus está com você, não elimina a necessidade que nós devemos fazer a nossa parte. A parte de Deus, meus amados, ela vai ser cumprida. A parte de Deus, ele é fiel para cumprir. Mas a nossa parte de vigiar, orar, ser humilde e de buscar os preceitos bíblicos para a nossa vida, em momento algum ela foi tirado. Em momento algum Jesus falou que nós não precisávamos vigiar. Muito pelo contrário. Nós precisamos orar e vigiar. Em momento algum a palavra de Deus nos fala que se nós temos uma promessa, precisamos simplesmente esquecer então de vigiar e vou viver do jeito que tiver e eu vou conquistar a promessa. Não. Muito pelo contrário. O exemplo do texto que nós lemos, que a comentarista usa como referência, capítulo 7 de Josué, ele nos narra um texto muito interessante, porque se nós pararmos para olhar, o que é o capítulo 7 de Josué? O que é o capítulo 8? Especificamente o capítulo 7, que foi o texto de referência, esse fragmento que nós lemos da Bíblia, ele vai mostrar o povo de Israel liderado por Josué. Olha o contexto histórico que interessante.
Moisés, o grande líder, ele chega em um determinado momento em que Moisés morre, a liderança então é colocada sobre Josué por orientação do próprio Deus. O próprio Deus coloca Josué como líder, sucedendo a Moisés. E aí Josué, o primeiro capítulo de Josué é maravilhoso, porque Deus está falando com Josué, Deus está animando Josué, Deus está dando orientações a Josué. E a história vai se desenrolando, e no primeiro embate, vamos dizer assim, que o povo de Israel precisa agora entrar numa conquista, entrar numa luta para conquistar a terra prometida, o povo de Israel se depara com Jericó, uma muralha extremamente fortificada. Nós estamos ainda no contexto da introdução. Para falar, já puxando o gancho para o tópico 1, que vai falar sobre a ilusão da força humana. Vamos parar para analisar o contexto bíblico. Jericó é uma cidade murada, fortificada, humanamente impossível de ser transposta. Humanamente não tinha condições. Mas Deus dá estratégia, Deus dá orientação, Deus dá diretriz, e Josué, obedecendo a diretriz de Deus, o povo começa a marchar em volta das muralhas. Nós conhecemos muito bem o contexto. E o resultado é que as muralhas vêm abaixo, o povo de Israel tem uma grande vitória sobre Jericó. Então nós chegamos no capítulo 7 de Josué, o povo de Israel com uma grande vitória sobre uma cidade grande, sobre uma cidade fortificada, sobre uma cidade que tinha todo o potencial para não ser invadida. E Deus joga aquelas muralhas ao chão e Deus dá uma grande vitória ao seu povo. E esse é o primeiro ponto de atenção que eu quero chamar a nossa atenção, inclusive a minha, nesse dia de hoje. Que mesmo às vezes uma grande vitória que Deus te deu, uma bênção esperada há muito tempo, um propósito se cumprir na sua vida que você estava esperando por muito tempo, mesmo depois de você conquistar algo grande da parte de Deus, a sua vigilância precisa estar redobrada. Porque mesmo depois de uma grande vitória, nós podemos ser derrotados numa pequena pedra no meio do caminho. O que acontece? O que acontece é que na visão humana, nós somos induzidos a errar pela soberba. Quando eu penso que já cheguei no auge, quando eu penso que já cheguei no topo, quando eu penso que já cheguei naquilo tudo que eu podia conquistar, eu estou na iminência do risco de uma queda. Porque eu começo a parar de olhar para Deus e depender de Deus e confiar nas minhas próprias forças. Como assim? O texto de referência que nós lemos fala que quando o povo, os espias de Israel, vão até a cidade de Ai, uma cidade pequena depois de Jericó, eles olham e falam assim, Josué, faz o seguinte, não precisa mandar o povo todo igual foi em Jericó, ficar marchando em volta, ficar 7 dias lá marchando, não, nada disso. É uma cidade pequenininha, a gente já está acostumado com guerra, estou contextualizando, tá, meus irmãos? A gente está acostumado com batalha, nós estamos fortes mesmo, somos poderosos, manda lá pouquíssima gente, 2, 3 mil pessoas é suficiente, nós vamos lá, vamos acabar com a cidade, 2, 3 mil guerreiros acabam com a cidade e volta e o povo pode ficar descansando aqui. E aí nós vemos acontecer a derrota por 2 motivos. Primeiro, que nós vamos falar ao longo da lição, pelo pecado de Acã, e segundo, pela soberba, pela falta de buscar em Deus o direcionamento de qual era a vontade de Deus para aquela batalha que se seguiria. Então, meu amado, fica de conselho para cada um de nós. Mesmo após uma grande vitória, aquilo que parecer uma pequena batalha, busque a orientação de Deus, busque a direção de Deus. Seja dependente de Deus, mesmo nos pequenos embates que você vai ter na sua vida. Porque quando nós pensamos que já somos autossuficientes, corremos o sério risco de errar e ser derrotado, assim como aconteceu com Israel na cidade de Ai. Bom, o tópico primeiro fala sobre a ilusão da força humana, nós já começamos a puxar um pouco o gancho para isso. E ele vai falar o seguinte, Ai, ou Aia, ou Ayat, era uma cidade junto ao oriente de Betel e junto a Bet-Aven, próxima a Jericó. E a segunda cidade tomada na invasão de Canaã. Então, quando Israel entra na terra prometida, eles têm que conquistar. Então, Deus te fez uma promessa de te dar uma bênção.
mas você precisa permanecer fiel, você precisa conquistar aquela bênção. Em que sentido? Permanecer fiel, buscar. Eu vou te dar um exemplo. Se Deus falou que vai abrir uma porta de um concurso que seja, qual é a nossa parte? Estudar e nos prepararmos para aquela prova. Essa é a nossa parte. A parte de Deus é abrir a nossa mente para aquilo conhecimento para nos abençoar. E aí a segunda cidade a ser tomada, Canaã, a terra prometida. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar o que ela se tornaria. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditaram que nada mais seria impossível. A subestimação do inimigo aliada à desobediência os levou à derrota em lugar onde venceriam. Eu costumo dizer, venceriam facilmente, inclusive. Então, quando fala sobre a subestimação do inimigo, a desobediência, essa questão da desobediência está muito ligada a Acã. A Acã ele pegou uma capa babilônica e Acã também pegou alguns ciclos de prata e ouro. Ou seja, Acã, quando eles invadem Jericó, Deus dá uma ordem. Olha, tudo que tiver de ouro e prata ali, ninguém vai pegar nada para eles. Isso vai ser destinado ao Senhor, isso deve ser levado para o templo. Tudo que tiver de ouro e prata, ele deve ser levado para o templo. Vai ser a primazia, vai ser a primícia para Deus. E Acã, desobedecendo, ele simplesmente vai subtrai, ele furta aquilo ali que deveria, já por ordem, ser levado para Deus, deveria ser para Deus. E ao furtar aquilo, esconder na sua casa, eles estavam correndo o pecado de desobediência. E outro detalhe, segundo ponto também, não menos importante, é a subestimação do inimigo, ou seja, somos fortes, vamos vencer qualquer batalha, e sem pedir uma orientação clara de Deus de qual deveria ser a estratégia. Se nós formos ler o capítulo 7 e 8 de Josué, nós vamos entender que a estratégia de Josué não foi a estratégia que Deus deu, foi a estratégia que os espias deram. Porque a estratégia, se Josué recorre a Deus, provavelmente a estratégia de Deus seria destacar para Josué que tinha pecado no meio do povo, precisava ser extirpado o pecado, e segundo, que a estratégia de guerra deveria ser com todo o povo, e não apenas com 2, 3 mil homens. Mas ao não buscar a estratégia de Deus e buscar a estratégia dos homens, o povo é levado à derrota. O que isso nos faz entender, meus irmãos? Quer dizer que Josué não era um homem de Deus, que no meio do povo não tínhamos Deus? Tinha. Mas também nos faz entender, e a Bíblia é muito transparente em relação a isso, e isso é maravilhoso da palavra de Deus, porque a Bíblia não só relata vitórias, mas a Bíblia relata falhas também, para que nós possamos aprender com essas falhas e não cometê-las. Mesmo Josué, um líder que foi colocado por Deus, um grande homem de Deus, um homem que foi colocado por Deus para conquistar a terra prometida, ao não buscar a presença e a direção de Deus, ele também errou. Isso serve para nós de ensinamento. Ao não buscar a direção de Deus, ainda que nos mínimos detalhes da nossa vida, nós podemos também errar e ser derrotados. Fica esse alerta para nós hoje. Bom, o bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si mesmo. 2 Coríntios 12, 10, vamos ler essa referência aqui, ele fala justamente sobre esse ponto. Que o bom discipulador ele não confia na sua própria força, nas suas próprias habilidades, nas suas próprias riquezas, nas suas próprias posses, nada disso. O bom discipulador ele confia em Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala para nós o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios que quando ele estava sendo fraco, ele na verdade estava sendo forte, porque ele estava sendo fortalecido em Deus. Bom, aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. Essa frase também deve ficar gravada nas nossas mentes. Que só aprende a maior lição aquele que aprende a ser dependente. Nós somos dependentes de Deus. Quanto mais nos tornarmos dependentes de Deus, mais fortalecidos nós somos. Quanto mais distantes e independentes de Deus, nos tornaremos fracos. E a Bíblia é farta de exemplos sobre isso. Ela é farta no sentido de ter muitos exemplos.
Um outro exemplo que nós podemos citar, ao pensar na questão da força e fraqueza, é Sansão. Quando Sansão estava na direção de Deus, ele era forte. Quando Sansão sai da direção de Deus, ele perde a sua força. Isso fica mais um alerta para nós hoje. Bom, o tópico 1.1 fala sobre o corpo físico. O tópico primeiro, então, ele vai ser dividido em corpo físico, alma e espírito. E o tópico 1.1 fala sobre o corpo físico. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos, geralmente está relacionado à sua confiança em suas próprias forças. Citamos alguns exemplos agora. Como foi o caso de Sansão, né, que está aqui justamente falando sobre isso, que acabou morto. Ou o tamanho de seus recursos, como foi o caso de Davi. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, você pode ir lá, depois conferir na sua Bíblia, o capítulo inteiro, quando fala que Davi vai fazer uma contagem do povo, quando ele vai fazer uma contagem para ver o tamanho do seu exército, o tamanho do seu poderio militar. E ao confiar no seu poderio militar, ou nos seus recursos, ele também sofre ali uma derrota. Ser forte, de acordo com a Bíblia, não significa ter um porte físico avantajado, ou ter um grande exército. É interessante quando falo em porte físico avantajado, me veio à mente aqui pelo Espírito de Deus, 1 Samuel capítulo 16, quando Deus então chama Samuel e manda Samuel até a casa de Jessé, porque ali ungiria um rei. E é interessante, meus amados irmãos, que quando começa a chegar os irmãos de Davi, os primeiros, são guerreiros, acostumados com batalhas. Eu fico imaginando que eles eram até um homem de porte físico, né? Porque Samuel se impressiona com aquilo. E quando Samuel se impressiona, Samuel, no seu coração, fala, certamente está diante de mim o rei. Certamente está aí o rei. E aí Deus vai lá no coração de Samuel e fala, não, Samuel, eu não vejo conforme a aparência, mas eu vejo segundo o coração. Então, o que Samuel estava enxergando fisicamente, Deus estava falando, a parte física para mim é o que menos importa. O que importa é o coração desse homem perante Deus. Bom, mas ter confiança plena em Deus e obedecer em qualquer condição. Caíram por se acharem fortes, mais fortes que os homens de Ai. Ou seja, vencemos Jericó, que era uma cidade grande, contra Ai vai ser um sopro e vai estar tudo certo. E na verdade, Jericó foi derrotada porque eles usaram, volta a frisar isso, usaram a estratégia de Deus e não a estratégia do homem. Se você quiser ser bem sucedido na sua vida espiritual, material, em todos os aspectos da sua vida, use a estratégia de Deus para a sua vida e não a estratégia do homem. Um outro exemplo claro da Bíblia, que nos chama a atenção, que houve uma divisão do reino de Israel, foi quando o filho de Salomão, Roboão, assume o trono. E lá em 2 Reis é narrada essa história, quando ele assume o trono. E o povo vai até ele e fala, olha, Roboão, os impostos estão muito altos, nos ajude. E o que o Roboão faz? Ele vai e pega conselho com aqueles anciãos, homens talvez direcionados por Deus para ajudá-lo. E o conselho era, ouça o povo, né? Ajude o povo. E Roboão, não contente com aquele conselho, vai até os seus amigos e ouve o conselho do lado humano. E o conselho do lado humano era, castigue mais o povo, aumente o fardo do povo. E nós sabemos muito bem, conhecemos a história, que o reino de Israel, nesse momento, ao dar ouvidos e fazer o que estava vindo da orientação humana, Roboão, então, perde todo o seu reino no contexto integral, o reino é dividido, Jeroboão governa as 10 tribos do norte, que era o reino de Israel, e Roboão fica apenas com 2 tribos, que é o reino de Judá. Então nós vemos que derrotas são conhecidas, são vivenciadas quando o homem pensa e confia nas suas próprias forças, nos seus próprios intelectos, no seu próprio intelecto. O comentarista coloca para nós o seguinte, Diótrefes, já foi citado esse personagem em várias das nossas lições, toda lição ele é citado como exemplo, a não ser seguido. Diótrefes, né, que era aquele que estava ali na igreja, mas que era um mau obreiro, que era aquele que atrapalhava, que era aquele que impedia as pessoas de ir até a igreja, que perseguia. Ele se considerava muito bom, capaz e acima de qualquer outro. Então, quando nós vemos lá em 3ª Epístola de João,
no versículo 9, versículo 10, João justamente escreve isso. João justamente está chamando a atenção para esse ponto, que Diótrefes se achava autossuficiente. Ele confiava no que via, na aparência, e não era obediente a Deus e nem submisso à autoridade de João sobre ele. Né? No caso de Josué ser convocado por Deus para substituir Moisés como líder do povo, era necessário injetar um estímulo nele e fazê-lo. Foi o que Deus fez. Mas Josué tinha que confiar 100% em Deus e não nas coisas que via. Não era porque o povo era pequeno, né? Tanto que a força dos inimigos contra a fraqueza dos hebreus. Não era isso. As atitudes de Diótrefes eram desprezíveis e própria de quem é fraco, que precisa humilhar o outro para sentir-se forte. Isso é muito profundo. Quantas pessoas hoje que nós conhecemos nesse mundo, e infelizmente até dentro das igrejas, que para mostrar que ele é forte, que ele tem autoridade, ele precisa humilhar outras pessoas. O que nós conhecemos aí no mundo, que é subir degraus apoiando-se em outras pessoas. E Deus, ele vai justamente ao contrário disso. A palavra de Deus nos ensina justamente o contrário. Que o maior no reino do céu é aquele que se faz como menor. Que os últimos serão os primeiros. Que aqueles que se fizerem como servos serão esses que vão herdar o reino dos céus. Jesus nos deu exemplo disso. Bom, tópico 1.2, a alma. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimentos e emoções. Uma alma abatida conduz a pessoa à derrota. Uma alma confiante leva à vitória. Salmos 25, versículo 20. Você pode ler todo o capítulo 25 de Salmo, que é bem interessante. Mas para o nosso caso aqui, que o tempo é um pouco mais curto, eu vou fazer apenas a leitura do versículo 20. Fala justamente sobre isso. O versículo 20 está nos falando justamente o seguinte: guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Então, quando o salmista está pedindo a Deus que guarde a sua alma, e esse é um salmo de Davi, quando Davi está pedindo a Deus que guarde a sua alma, que confie nele, porque ele confia nele, Davi estava dizendo para Deus: Senhor, guarda minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas ações, as minhas atitudes, porque eu confio em ti. Bom, aqueles que confiam em sua condição intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Me lembrei também de Isaías capítulo 40. Deixa eu fazer essa leitura rapidamente, que o texto é bem interessante também e nos traz uma reflexão. Isaías capítulo 40, versículo 30 em diante, né? Fala o seguinte: olha, os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que todo jovem ele vai cair? Não. Está querendo dizer que mesmo jovem, no auge do seu vigor físico, se ele não confiar em Deus, ele cairá. Mas o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías fala: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Ou seja, quem espera em Deus, quem põe a sua dependência em Deus, ele é fortalecido pelo Senhor. Ele tem estratégia, eu vou bater muito nessa tecla. Ele tem estratégia dada diretamente pelo céu para a sua vida. Bom, e voltando a falar aqui, no 1.2, Paulo ressalta que Deus zomba destes. Aquele que acha que tem uma mente privilegiada, que tem muito estudo, que tem muito conceito. Eu costumava brincar, quando dava aula para adolescentes, dizer o seguinte: olha, diplomas universitários não expulsa demônio. A pessoa pode ser o maior intelecto, pode ter o maior diploma, pós-doutorado, doutorado, mestrado, o que for. Isso não vai fazer o demônio sair correndo. Mas o que faz o demônio sair correndo é um crente cheio da autoridade de Deus e em nome de Jesus expulsando ele. Isso sim. Um crente cheio de Deus e usando a autoridade que foi dada pelo Senhor Jesus, no nome de Jesus, isso sim faz o demônio sair correndo. Então nós podemos ver que o comentarista está dizendo justamente isso aqui, que Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para as confundir as sábias. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, justamente fala isso para nós, e isso é muito interessante. Olha o que o texto fala para nós. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ou seja, Deus escolheu justamente
para causar confusão, aquele servo mais que é conceituado mais fraco, né? Aquele servo mais humilde, mas é ele que Deus escolheu para ser cheio do poder de Deus, para ter autoridade de Deus nessa terra. É interessante, meus irmãos, que às vezes um patrão, quando ele subjuga uma pessoa humilde, às vezes ele está sendo prejudicando, perseguindo ali, e se aquela pessoa humilde for um servo de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida dele faz com que ele seja vencedor. Isso tudo é para confundir o mundo. Um homem rico disse à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 19. E esse homem fala assim: descansa, come, bebe, folga, acreditando que seu poder e força estavam em seu conhecimento e inteligência em conquistar bens materiais. Mas Jesus o surpreendeu, dizendo que ele não tinha poder nem sobre a sua própria vida. Diótrefes se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder João e expulsando o povo da igreja de Deus. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. O discipulador confiante em sua inteligência e conhecimento ele cai, porque o poder e a autoridade ele vem de Deus. A inteligência e a sabedoria vem de Deus. E é interessante quando nós vemos essa questão da pessoa confiar na sua própria força. Nós temos exemplos bíblicos, já citei alguns, mas para quem gosta de história, por exemplo, nós temos na história secular diversos exemplos também de homens que foram grandes autoridades nesse mundo, mas que foram derrotados. Se nós pegarmos o exemplo, por exemplo, de um grande comandante francês, de um grande general francês, Napoleão Bonaparte, por exemplo, para quem gosta de história, ele foi um grande general do seu tempo, fez grandes conquistas, grandes vitórias, mas no auge do seu poder, ele foi derrotado. E a história narra que Napoleão ele morre preso numa cadeia, num lugar humilde, simples, isolado do mundo, numa ilha. Então nós vemos que mesmo aquele homem que foi um dos mais poderosos da Europa em seu tempo, ele simplesmente, ao final da sua história, todo aquele poderia havia caído, havia sido jogado por terra. Então a história narra também, irmãos, diversas autoridades públicas, diversas autoridades que foram homens grandes nessa terra, mas com o passar do tempo, ao confiar somente na sua força, no seu poder, eles foram destruídos. Bom, um outro exemplo bíblico, né? A Bíblia tem muitos exemplos sobre essa questão de soberba. E nós podemos citar aqui é o exemplo justamente do gigante Golias, quando ele se dispôs a lutar com Davi. Ele zombou de Davi, ele falou: você vem para mim. Ele olhando para ele naquela estatura, um homem de guerra, acostumado a guerrear, acostumado com batalhas, grande vencedor, um militar exemplar. E ele olha para Davi, um jovenzinho vindo correndo até ele com um pedaço com pedras no seu alforje. E aí ele fala: você vem para mim, você está achando que eu sou um cão? Você vem com pedras, com paus? Eu vou te matar. E aí Davi responde para ele: você pode vir para mim com todo o seu conhecimento humano, com toda a sua força humana, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. E isso faz toda a diferença. Quando você precisa guerrear uma batalha e você vai na autoridade no nome do Senhor dos Exércitos, você já começa sendo vencedor. Então vamos aprender com essa lição de hoje a não confiar nas nossas próprias forças, a não confiar no nosso próprio intelecto, porque ele é falho. Ele é passível de erro, mas a confiar exclusivamente em Deus. Bom, o comentarista coloca aqui no 1.2, achei muito interessante isso também. O orgulho é um estado patológico, uma doença da alma, em que o ego cresce desmensuradamente como câncer e acaba destruindo o próprio indivíduo. A pessoa que tem orgulho no seu coração, a pessoa que ela tem um ego muito grande, isso vai crescendo e tomando uma proporção tão grande que isso domina a vida da pessoa, isso domina o ser da pessoa, a ponto da pessoa cair, a ponto da pessoa perder a sua consciência. É igual o câncer que vai ampliando e consumindo a pessoa com o passar do tempo. Bom, 1.3, a hora está acelerada. É uma lição muito extensa, que ela tem muitos ensinamentos para nós, mas já estaremos concluindo ela aqui. 1.3, espírito.
dentro da ilusão da força humana. A derrota em Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor, e não porque eram espirituais. Está enganado quem pensa que porque ocupa uma posição de destaque é mais espiritual que os outros. Jesus advertiu Pedro: Satanás pediu para você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Né? O Pedro é um discípulo. O exemplo de Pedro é muito interessante para nós, porque quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você vai me trair. E Pedro fala: jamais, Senhor. Não, eu não. Pode. Talvez João, talvez Mateus, talvez outro. Mas eu estou conjecturando aqui, tá? Mas eu não, porque eu sou um discípulo mais fiel, mais forte, mais constante. E Jesus reafirmou para Pedro: você vai me trair, Pedro. E é interessante, meus irmãos, que o exemplo de Pedro, que humanamente talvez fosse o mais forte, Jesus teve misericórdia dele. E um outro exemplo que me veio à mente estudando a lição foi justamente quando o sacerdote Eli era sacerdote em Israel. Israel estava em guerra contra os filisteus, e os filhos de Eli, então, quando eles, no meio da batalha, eles resolvem pegar a arca do Senhor e levar para o campo de batalha. E o povo gritou com tão forte grito, vibrando sobre aquilo ali, que na verdade os filisteus temeram até no primeiro momento. Mas nós conhecemos a história que o povo de Israel foi derrotado, Ofni e Finéias foram mortos, os sacerdotes, filhos de Eli, e a arca do Senhor foi tomada e levada para a terra dos filisteus. Por que disso, meus irmãos? Porque eles estavam confiando apenas na sua força humana, na sua capacidade de guerra, na sua força humana, e preso a símbolos que no passado havia representado a presença de Deus, mas que naquele momento já não representava mais, porque o coração do povo estava longe de Deus. Então são alguns alertas para nós. O comentarista, para finalizar aqui 1.3, ele fala: ninguém é espiritualmente forte o bastante por sua própria capacidade. A vitória só seria possível, né, no caso de Israel, em Deus. Ou seja, Josué também precisou aprender essa lição logo no começo da jornada, para não comprometer o futuro. O bom discipulador protege a dignidade de seus discípulos, mas o portador da síndrome de Diótrefes, o comentarista chama síndrome de Diótrefes, preocupa-se mais em julgar, inibir e proibir do que apoiar. Então qual era o erro de Diótrefes, na verdade? Se achar autossuficiente, se achar como o Deus, em letra minúscula, daquela igreja, como se fosse a autoridade máxima daquela igreja. Na verdade, João estava ensinando para ele que ele estava no erro. Bom, meus irmãos, esse foi o tópico primeiro, a introdução ao tópico primeiro, que fala da ilusão da força humana. O tópico 2 vai fazer um comparativo, um paralelo, tração paralelo entre autoridade versus autoritarismo. E já no início do tópico 2, é interessante que a autoridade nós conhecemos muito bem, e a Bíblia faz questão de dizer que toda autoridade ela só é autoridade porque ela é dada por Deus. Então, inclusive, nos ensina a orar pelos governantes, porque se o governante ele se encontra como autoridade sobre as nossas vidas hoje, essa autoridade foi dada por Deus. Só existe o cargo de autoridade porque ela foi dada por Deus. E versus autoritarismo. O autoritarismo está muito ligado no dicionário com a prepotência, com o fato de se achar, vamos colocar no português mais claro, que talvez se achar superior aos outros, ser prepotente, se achar autossuficiente, se colocar numa posição de superioridade em relação às outras pessoas. E é muito interessante que a Bíblia nos faz justamente entender que Jesus ele veio na contramão. Por quê? O que os fariseus da época de Jesus, o que os sacerdotes queriam naquele momento? Orar em alta voz nas praças públicas, né? Andar com as suas roupas diferentes, justamente para que as pessoas pudessem olhar para ele e dizer: olha, ali está uma autoridade. E na verdade, quando Jesus ele vai ao encontro de pobres, pecadoras, prostitutas, pessoas que estavam na sarjeta, Jesus, ao ir ao encontro dessas pessoas, Jesus estava demonstrando que a verdadeira autoridade não estava na roupa, não estava no cargo exercido, mas a verdadeira autoridade estava em cumprir a vontade do Pai. E isso é muito interessante. Outro ponto, que Jesus queria mostrar também que quem eram os grandes no reino dos céus? Aqueles que se faziam humildes.
Em determinado momento, os próprios discípulos de Jesus tentaram impedir que as crianças fossem até Jesus. E Jesus ele repreende os discípulos e fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então a Bíblia é recheada de exemplos bíblicos, principalmente na passagem de Jesus aqui na Terra, de ensino sobre a autoridade em contrário ao autoritarismo de alguns líderes religiosos da época de Jesus. Bom, Deus concede aos seus discípulos autoridade. Todo exercício da autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Um líder colocado por Deus, quando ele sai da direção de Deus, ele se torna um líder autoritário. Qual que é a diferença? A diferença é que o líder que tem autoridade, ele fala com amor, ele busca com amor. E o líder que fala com autoritarismo, normalmente esse líder impõe a sua autoridade pelo medo. Você consegue ver claramente quando o líder ele tem autoridade de Deus e quando ele tem autoritarismo humano. A autoridade de Deus, ele fala com amor, ele direciona a igreja com amor, ele dá orientação com amor pautado na palavra de Deus. O líder autoritário, ele impõe a sua vontade pelo medo. Ele impõe a sua vontade na manipulação do pensamento das ovelhas, dos seus servos. Bom, isto acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus, e é usado para avanço do reino. Está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, que fala que o Senhor Jesus ele nos comissiona, ele nos autoriza, ele nos dá direcionamento para ir até os confins da terra pregando a palavra de Deus. Pregando e ensinando a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 7 em diante, quando Jesus chama os seus discípulos e fala: olha, agora vocês vão expandir o reino de Deus, vão pregar o reino de Deus. E Jesus lhes dá autoridade sobre o espírito imundo, sobre os demônios, sobre as enfermidades. Jesus dá autoridade aos discípulos para ser exercida em amor, para o crescimento do reino de Deus. Então o que você quer dizer com isso? O que eu posso entender com isso? Que a autoridade do discípulo é para crescimento do reino. Se tem líder que está usando de autoritarismo, muito provavelmente essa igreja não está crescendo, essa igreja está inchando. Qual a diferença? Igreja que cresce, ela tem salvação de almas. Igreja que cresce, ela tem batismo com o Espírito Santo. Igreja que cresce, ela tem vida se rendendo. É uma igreja que faz missões, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz discípulos, é uma igreja que ganha almas para Cristo. Ele arranca as almas do inferno e traz para o reino de Deus. A igreja que incha do líder autoritário, normalmente é uma igreja que ela não tem esse trabalho de buscar almas, mas ela tem o trabalho de pescar, o que a gente brinca de pescar em aquário. Ela incha, ela cresce em quantidade, mas não em qualidade. Bom, a autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus e é usado para avanço do reino, nunca para a sua divisão. A autoridade de Deus nunca vai dividir o reino. Nisso diferem João e Diótrefes, o que tinha autoridade e o que era autoritário. João é conhecido como o apóstolo do amor, aquele que amava, aquele que nas suas palavras ele amava, falava do amor de Cristo, o apóstolo amado. E na verdade, Diótrefes, ao não obedecer à autoridade de João, Diótrefes estava causando divisão na casa de Deus. 2.1. A fonte da autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade. Está lá em Romanos capítulo 13, 1. Você pode conferir na sua casa depois. Por esta razão, só é possível ter autoridade se ele adera ao homem. Caso contrário, é autoritarismo, acreditando que conseguiria impor suas vontades. Isso foi o caso que Diótrefes fez. Ignorando que a autoridade vem do Senhor. Ninguém tem autoridade para vencer se não tiver intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como era a cidade de Ai. Então Deus concede poder e autoridade ao homem para que cumpra o propósito dele. Porque aquilo que foge da direção de Deus é autoritarismo. Então Josué tinha uma ordem de chegar à Terra Prometida. E deveria ter sido firme nessa ordem, né? Sempre buscar a direção de Deus. Ainda que fosse Ai em menor número, porque era considerado lugar fraco. Mas o comentarista fala o seguinte: ainda que fosse verdade, a confiança deles deveria estar em Deus e não no próprio homem. O fato de fracassar naquela derrota para a cidade de Ai
foi para o povo de Israel um ensinamento, que Deus permitiu que eles fracassassem nas pequenas coisas para que eles não fracassassem em coisas maiores no futuro. A batalha que eles enfrentariam futuramente com cidades muito maiores, muito mais bem protegidas, precisava passar por esse ensinamento de Ai. Bom, 2.2, o engano do autoritarismo. Então, primeiro nós entendemos que a fonte de autoridade ela vem de Deus. Mas o 2.2 fala sobre engano. Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios de seu reino. O autoritarismo ele é antibíblico. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Qual que é a diferença do verdadeiro líder? O verdadeiro líder normalmente ele não manda fazer, mas ele primeiro faz para servir de exemplo. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus estava querendo dar exemplo aos discípulos e dizer o seguinte: o que eu estou ensinando com esse fato é que vocês precisam servir. Vocês são apóstolos, mas não foram chamados apenas para serem servidos. Vocês foram chamados para liderar, sim, mas para servir a esse povo. Então, o verdadeiro líder primeiro faz, ele mostra exemplo, para depois o seu exemplo ser seguido. E o falso líder que vive de autoritarismo, ele apenas manda que seja executado e não dá exemplo daquilo que precisa ser feito. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Pedro havia sido impetuoso, mas entendeu que na obra de Deus o que rege é a sua autoridade, nunca o autoritarismo. Pedro passou por esse aprendizado e entendeu que era necessário ter a autoridade de Deus e não autoritarismo. Cristo ensinou que a qualidade primordial é a disposição de servir. Já falamos bastante sobre isso. A verdadeira autoridade é adquirida, não imposta. Isso é muito interessante. Ela é adquirida através do exemplo. Quando nós olhamos para os nossos líderes e vemos nele exemplos do homem de Deus, nós queremos seguir as autoridades desses líderes porque vemos Deus agindo na vida dele. Mas aqueles líderes que agem de autoritarismo, com ordens, com ameaças, na cultura do medo com seus liderados, na verdade ele não exerce autoridade, ele exerce apenas um autoritarismo. É o caso de um patrão, por exemplo, ele exige que o seu funcionário obedeça a sua ordem apenas porque ele tem o poder de mandar embora. Então a pessoa pode até exercer a sua ordem, obedecer através do medo, mas dificilmente ele vai fazer aquilo com prazer, dificilmente ele vai fazer aquilo com excelência. Então, na verdade, quando o líder mostra exemplo, ele tem uma característica de exemplo, ele atrai para si as pessoas. Ele atrai para si sem necessidade de exercer ordem, no sentido de autoritarismo. Nós devemos pensar muito nisso. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu exalto a Deus. Eu exalto o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor pela vida da nossa liderança, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelo pastor Moisés, pelo todo o corpo ministerial da nossa igreja, os nossos dirigentes de congregação, que são homens de Deus, que são exemplos. Homens e mulheres de Deus são exemplos. Homens e mulheres que exercem a autoridade de Deus através do exemplo. Eles primeiro mostram como ser servos, para que seus exemplos sejam seguidos. Que Deus continue abençoando poderosamente. Bom, 2.3. Falamos muito sobre isso até agora. Jesus é o exemplo. A liderança de Jesus sempre foi exemplo, desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos. Interessante, meus irmãos, que Jesus ele poderia usar a sua autoridade como Deus, por exemplo, e sair daquela cruz. Ele poderia ter usado como autoridade com Deus e mandar ali legiões de anjos para destruir todos os seus inimigos e ele sair daquela cruz. Mas na condição de servo, ele obedeceu também à determinação do seu Senhor. O que nós vemos hoje em dia, a gente está falando muito de lideranças, mas vamos ter uma visão do outro ângulo também. E os liderados? Nós temos visto muito nos dias de hoje, muitos líderes sim autoritários, que usam de autoritarismo, verdadeiros déspotas, verdadeiros pessoas que usam o seu poder para amedrontar as pessoas.
Mas nós também vemos o outro lado da moeda. Muitos cristãos que não querem se colocar na condição de servo estão sendo diótrefes muitas vezes dentro da casa do Senhor. Não querem obedecer à liderança constituída por Deus. Amado, se você está numa igreja em que a sua liderança tem autoridade dada por Deus, seja um servo obediente, seja um servo fiel, que Deus vai te obedecer, vai te abençoar. Seja obediente em tudo e Deus vai te fazer prosperar. Ele tinha autoridade, ou seja, Jesus tinha autoridade, mas não usou dela para escapar da sua missão, que era morrer pelos pecados dos homens. Assim foi submissa à autoridade do Pai. Jesus é o exemplo de autoridade que atrai em vez de autoritarismo, que repele. Então a autoridade, ela atrai as pessoas para ela, e o autoritarismo, ele repele. Eu não gosto muito na gravação de falar sobre testemunhos, mas um caso que eu presenciei rapidamente, humanamente falando, mas que ilustra muito justamente isso. Eu presenciei o fato de uma determinada proprietária de uma empresa, em que ela queria exigir algo que não deveria, os funcionários não eram contratados para trabalhar sábado, por exemplo, e ela queria fazer uma mudança na empresa no sábado, e ela exigiu um autoritarismo que eles fossem no sábado. E ali eu vi que os funcionários bateram muito o pé e não queriam, e a ameaça dela foi que quem não fosse, mesmo sendo uma coisa errada, da forma como eu estava falando, seria mandado embora. Nem era sábado, era um feriado. E mesmo com aquele autoritarismo de mandar embora com ameaça, eles permaneceram firmes e falaram que não iam. Quando a situação estava saindo do controle, um funcionário que era líder daquele grupo, ele pede a palavra e fala assim: não é assim que se resolve. E ele pede a palavra e ele fala o seguinte, no meio daquela confusão toda que estava armada ali: pessoal, amanhã eu sei que é feriado, a gente não tem que trabalhar, mas eu vou estar aqui. Quem puder me ajudar, eu vou ser muito grato. E ao fazer isso, diversas pessoas que falaram para a dona da empresa que não estariam, levantaram suas mãos e falaram: amanhã então eu vou estar aqui junto com você para te ajudar. Isso mostra a diferença da autoridade para o autoritarismo. O autoritarismo, ele age com ameaça, e Jesus nunca agiu com ameaça. Jesus sempre veio pelo exemplo de servo. Jesus, ele ia até as pessoas, Jesus, ele ia até onde as pessoas precisavam. E ao ir até as pessoas, Jesus deixou o exemplo, que nós precisamos também seguir o seu exemplo, o seu conceito. Bom, Jesus é o exemplo de autoridade que atrai em vez de autoritarismo que repele. Sua autoridade era reconhecida pela multidão que o seguia, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Os escribas ensinavam pelo medo. Se você pecar, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, você vai morrer. Era pela cultura do medo. E aí chega Jesus, que ao invés de amedrontar as pessoas, Jesus está atraindo para si as pessoas. Tito, capítulo 2. Vamos chegar aqui rapidamente em Tito, capítulo 2. Versículo 7 e versículo 8 fala para nós o seguinte: em tudo se te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Paulo aconselhando a Tito, né? Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer sobre vós. Então, Paulo estava orientando a Tito ser exemplo dos demais, né? E mostrar realmente uma vida de exemplo. O comentarista coloca aqui para a gente finalizar o tópico 2 o seguinte: o discípulo deve ser conciliador e não déspota. Déspota é aquele que usa de autoritarismo, né? Seu papel, os líderes militares autoritários, seu papel é essencial, mas ele deve usar sua autoridade da mesma forma como Jesus fez. Cristo jamais agiu como um opressor. Nunca conduziu seus seguidores com mão de ferro. Seu ensino não exigiu ameaças ou prática abusiva. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus, quando ele chega até os seus discípulos, ele fala: vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus estava chamando? Convidando os discípulos a se tornarem seus discípulos, convidando aqueles homens a se tornarem discípulos. E não, na verdade, convidando, não exigindo que eles fossem, porque pela autoridade de Jesus poderia sim, claramente, exigir através da sua autoridade que aqueles homens seguissem. Ele era Deus.
né? Ele é Deus, mas ele foi através do convite, através do exemplo. Bom, então nós aprendemos no tópico 2 que a autoridade ela vem de Deus e o autoritarismo ele vem do homem. Nós podemos deixar dessa forma, claro. O autoritarismo ele vem da carne e a autoridade ele vem do Espírito de Deus para as nossas vidas. Então o líder é o que tem autoridade, ele é direcionado por Deus. O líder que tem autoritarismo, ele é direcionado pelos seus próprios pensamentos. Seus pensamentos são os falhos, errados. Tópico 3, para a gente finalizar. O verdadeiro discípulo. É interessante que o comentarista, quando ele coloca o título do verdadeiro discípulo, nos faz entender que se tem o verdadeiro, também tem o falso discípulo. E é esse cuidado que nós devemos ter. O discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. Ele é submisso, ele obedece à vontade de Deus, ele entende o propósito de Deus para a sua vida. O erro de Josué em Ai não foi ter buscado a orientação de Deus. Por isso teve de aprender com a derrota. Toda ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 15, nos fala que nós devemos em tudo perguntar qual a vontade de Deus. Né? E Tiago chega a dizer que um certo homem fala, eu vou para tal cidade, ali eu vou crescer, vou construir, vou ganhar dinheiro e tudo mais. E Tiago chega a reafirmar o seguinte, nós nem mesmo podemos dizer se vamos estar vivos no dia de amanhã. Quanto mais fazer planos. Então você quer dizer que eu não posso planejar, eu não posso planejar, fazer um planejamento financeiro, por exemplo, para conquistar um carro, uma casa? Posso e devo. Mas eu sempre tenho que colocar os meus planos debaixo da vontade de Deus. Se Deus quiser, eu vou fazer a minha parte. Se Deus quiser e Deus permitir, eu vou conquistar. Se Deus permitir, eu vou trabalhar e vou conquistar. E sempre perguntar qual a vontade de Deus para a minha vida. Bom, 3.1. Uma característica que o discípulo tem, ele ama e cuida da igreja. Então o verdadeiro líder, o verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas. Ensinando-os a guardar, a servir e servir a Jesus. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir vidas a Cristo, gerando novos discípulos. Josué falhou nisso. O amor precisa ser materializado por meio de ações concretas. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, vamos ler rapidamente aqui, que o nosso tempo já está se esgotando, mas 1 João, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Ou seja, nós precisamos ter a ação, porque palavras elas são soltas ao vento, as palavras se perdem, mas as ações, os bons exemplos, eles na verdade ficam, eles permanecem. Bom, diferentemente de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando-se conhecido por isso, o discípulo amado. Ele é um grande exemplo para todos que desejam êxito ministerial. Soube amar as ovelhas e deter os lobos, lá em João capítulo 10, afastando para bem longe do rebanho. Para ele, poupar o lobo era o mesmo que sacrificar as ovelhas. Isso é profundo. Porque a partir do momento que uma liderança ela permite que lobos devoradores entrem e permaneçam no meio do rebanho, ele está correndo um sério risco de que esse lobo devorador devore as suas próprias ovelhas. Por isso, João não ficou indiferente e passivo em relação à postura de Diótrefes. O que João fez? 3 João, versículo 10, João chama a atenção justamente de Diótrefes, que colocaria em rosto o seu erro, que mostraria o seu erro e as suas falhas. Diótrefes não era verdadeiro, comprometido em cuidar e amar de seus discípulos. Suas atitudes egoístas e arrogantes mostravam isso. Um ditado diz, quando você vê o que Deus quer que você veja, você pode fazer o que Deus quer que você faça. Profundo. Bom, o 3.2 fala sobre preserva as ovelhas. Então, a primeira coisa, que o verdadeiro discípulo, quando ele tem a autoridade de Deus, e quando ele é o verdadeiro discípulo, primeiro ponto, ele ama e cuida das ovelhas que é da igreja. Segundo ponto, ele preserva as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como líder, Josué colocou em risco a vida de suas ovelhas. 36 morreram. Por ouvir o conselho de homens, não se importando em ouvir a Deus.
E é interessante, meus irmãos, destacar aqui que grandes líderes também erram. Grandes homens de Deus também erram. Então, errar pode fazer parte de determinado momento da história. E Josué ele errou por não ouvir a voz de Deus. Essa insubmissão custou caro a Josué, pois 36 pessoas perderam a vida naquela batalha. Uma derrota significativa para Josué. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não fizer, Deus o cobrará. Jesus deixa claro que guardou todas as ovelhas que Deus te deu e nenhuma delas se perdeu. Josué, ao sofrer aquela derrota, ele se volta para Deus. A Bíblia vai dizer que ele rasga os seus vestes, se veste sacos de cinza. Ele se humilha, isso era uma atitude de humilhação perante Deus. E ele vai buscar em Deus, então, o que estava acontecendo, qual era a direção de Deus. E pouco depois, aquele mesmo povo que havia sido derrotado, ele então destrói a cidade de Ai, ele se torna vencedor. Então, quando nós paramos para obedecer, ainda que você tenha errado, e esteja pagando um preço por isso, ao ouvir a voz de Deus e seguir o conselho e direcionamento de Deus para a sua vida, aquele próprio caso que te causou a derrota pode te trazer vitória. Vamos pensar nisso. E comparando com Diótrefes, o comentarista coloca: a liderança de Diótrefes era equivocada. Ele não se espelhava em Jesus. Por isso cometeu tantos erros. Era orgulhoso em vez de humilde. Sem humildade, Cristo não pode se representar no pastorado. O verdadeiro êxito de um discípulo passa pela cruz. O grande problema de Diótrefes é que ele preocupava-se consigo mesmo e não com o outro, que é o dever pastoral. O pastor ele veio para servir. O dever pastoral é servir as ovelhas, é cuidar das ovelhas, é amar e preservar as ovelhas. Ao olhar para o seu próprio ego, o seu próprio interior, Diótrefes estava justamente se afastando do propósito de Deus. Bom, meus irmãos, Jesus fala, novamente, reforçando que ele veio para servir e não para ser servido. Para finalizarmos, o 3.3, o verdadeiro discípulo, o verdadeiro servo, ele cumpre o propósito divino. O propósito divino para Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob proibição, mostra que Josué não havia buscado Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor havia avisado. Amós capítulo 3, versículos 6 e 7 fala que o Senhor não deixa nada oculto aos seus. Então, se Josué buscasse antes a vontade de Deus, a direção de Deus, ele com certeza Deus haveria revelado e eles não teriam sofrido aquela derrota. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca a Deus e recebe a garantia da vitória na batalha. Após ouvir a estratégia do Senhor, um discípulo verdadeiro ouve as instruções de seu mestre. Então, meu irmão, o comentarista chega a dizer o seguinte: um discípulo arrogante como Diótrefes não se preocupa em cumprir o propósito de Deus. Ele pensa apenas nos seus planos, seus próprios projetos. Deus não se preocupa com a força humana, mas com o caráter. Ele ajuda todos que o busquem em suas fraquezas. Você pode ser fraco, mas se buscar em Deus, Deus vai se fortalecer. Quanto mais reconhecemos e confessamos perante o Senhor as nossas falhas, mais Deus usará isso para o propósito dele. Em vez de Deus como alguém que ajuda a realizar os meus propósitos, deve ser a minha alegria ajudá-lo a cumprir os seus propósitos. Então não é buscar a Deus para cumprir os meus propósitos, mas buscar a Deus para cumprir os propósitos dele. Bom, meus irmãos, esse foi o tópico 3, que o verdadeiro discípulo, ele ama e cuida da igreja, ele preserva as ovelhas e ele cumpre com o propósito divino. Errar pode fazer parte da nossa trajetória, mas nós precisamos nos voltar para Deus e corrigir o erro quando nós erramos. Conclusão: Deus não procura pessoas fortes. Essa conclusão está muito profunda, falando muito com a gente. Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Deus não quer discípulos de aparência como os Diótrefes, aqueles que têm carteirinha de obreiro, aqueles que têm carteirinha de membro, mas que o seu coração é totalmente longe do Senhor. Mas de essência, comprometidos e amáveis como João, Gaio e Demétrio para realizar os seus propósitos. O que Deus está buscando no dia de hoje, através dessa lição, é nos moldar, é nos levar na casa do oleiro, para lá na casa do oleiro, se for preciso, irmãos, quebrar esse vaso que está com rachaduras, com trincas e somente de aparência, é um vaso que é bonito só de aparência,
E se for preciso, Deus está nos querendo hoje, no dia de hoje, levar lá em Jeremias capítulo 18, nos moldar novamente, quebrar aquele vaso e fazer um vaso novo, para nós voltarmos lá no texto óbvio, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, para que esse vaso novo e sem rachaduras possa ter dentro de si o poder e a excelência que é de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus nos dias de hoje, meus irmãos, faça essa transformação nas nossas vidas e que nós possamos seguir mais o exemplo de Cristo e vigiar para não ser como Diótrefes, que ele tinha um ego, que ele não era humilde. Possamos seguir o exemplo de Cristo e buscar a humildade. Que a sua vida seja abençoada, que a sua casa seja abençoada, que você tenha saúde, que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e que você entenda que buscando a direção de Deus, você vai entender claramente qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você que anda aí confuso ainda, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Busque em Deus no dia de hoje. Que assim como Josué, depois de uma derrota, quando muitas pessoas podem achar que uma derrota colocou tudo a perder e você não tem mais chance de viver, e muitas pessoas estão procurando tirar a sua própria vida, porque foram derrotados em algum ponto. Se você está me ouvindo nesse dia, e você em algum momento da sua trajetória, através de uma derrota, porque confiou nas suas próprias forças, está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, eu quero dizer para você que Deus tem muito mais para a sua vida. E Deus, nesse dia de hoje, Ele quer nos fazer assim como fez com Josué. Houve uma derrota? Houve. Houve um sofrimento? Houve. Mas ao voltar-se para Deus e se tornar servo novamente e ouvir a voz de Deus, aquela situação foi mudada. A situação de derrota foi transformada em vitória. Que Deus te abençoe nesse dia, que sua vida seja abençoada pela palavra do Senhor e que aquilo que não foi possível humanamente falar para você, que o Espírito de Deus possa estar completando o seu coração. Um dia abençoado, uma semana abençoada. A paz do Senhor Jesus.